enfurecido contra eles, e por cidades estranhas os perseguia. Ele não perseguia os crentes apenas em Jerusalém, não apenas em Israel, mas até fora dos limites da nação. Ele era um caçador de crentes, e ele prendia os crentes, e ele batia nos crentes, e ele mandava matar os crentes. Mas diz ainda Atos 26, versículo 11, que quando ele entrava nas sinagogas, ele forçava os crentes a blasfemar. Isso não é apenas perseguição física, isso é perseguição psicológica. Ele chegava e dizia: ou você nega Jesus, ou eu te bato; ou você nega Jesus, ou eu te prendo; ou você nega Jesus, ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem, ele era um assassino, ele era um homem cruel, ele era um homem sanguinário. Mas o Novo Testamento nos apresenta uma segunda figura dele. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era um touro indomável. Atos 26, versículo 14, traz a seguinte informação: quando ele ia para Damasco, o próprio Jesus aparece para ele, gritando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça e já vi muito boi, bezerro, touro sendo amansado para trabalho doméstico. E um dos instrumentos para se amansar um boi é o aguilhão. Às vezes nós pensamos que Deus só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco, mas isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa para prender um crente, toda vez que ele entrava numa sinagoga para bater num crente, para prender um crente e para matar um crente, o Espírito de Deus picava a sua consciência. Toda vez que ele ia matar um crente, esse crente, em vez de blasfemar, glorificava a Deus. Assim como aconteceu com Estevão, tinha um rosto parecendo o rosto de anjo. Era Deus mostrando a este homem, picando a sua consciência, ferroando a sua consciência, para que ele se rendesse, para que ele se capitulasse, para que ele se convertesse. Mas esse touro bravo não queria ser amansado. Esse touro bravo resistia à obra de Deus no seu coração, até o dia em que ele, indo para Damasco, respirando ameaças e morte, o amansador de touro bravo gritou do céu e o jogou ao chão e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado. O maior perseguidor do cristianismo está convertido ao Senhor Jesus Cristo. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abrimos um novo capítulo, a sua preparação para o ministério. Diz a palavra de Deus que ele é levado, guiado pela mão, cego, para a cidade de Damasco, onde fica na casa de Judas, na rua direita em Damasco. E durante 3 dias ele ora e ele jejua. Quando o Senhor aparece para Ananias e diz: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, porque Saulo está orando. 3 coisas devem acontecer com ele. Primeiro, impõe as mãos sobre ele, para que ele seja curado e volte a ver. Segundo, ele precisa ser batizado. Terceiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ananias não vai sem resistência e diz: Senhor, eu tenho ouvido de muitos quantos males tem feito este homem aos santos em Jerusalém. Mas Deus diz: vai, porque ele está orando. E diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele é curado. Diz a Bíblia que Ananias o batiza. E diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos sobre ele novamente, ele recebe o Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, nós imaginamos que
Saulo foi imediatamente e poderosamente usado por Deus logo após a sua conversão. Isso não é um fato, e eu procurarei mostrar isso para os irmãos desta noite. Atos 9, versículo 20, somos informados que logo após ele ser curado, batizado e revestido com o Espírito Santo, ele pregava nas sinagogas em Damasco, anunciando ou declarando que Jesus é o Filho de Deus. Notem o conteúdo da pregação, ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, era uma mensagem declaratória. Mas em Atos 9, 22, somos informados que ele mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu pergunto a você, há alguma diferença entre a pregação do verso 20 e a pregação do verso 22 de Atos 9? Em outras palavras, há alguma diferença entre declarar e afirmar? Ou melhor, de declarar e demonstrar? É óbvio que há uma profunda diferença. A pregação do verso 20 era apenas declaratória, mas a palavra demonstrar significa provar meticulosa e detalhadamente uma tese. A pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20, onde ele declarava que Jesus é o Filho de Deus, para a pregação do verso 22, onde ele demonstrava que Jesus é o Cristo, é o Messias? Atos não responde, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 14 a 17, onde Paulo esteve. O intervalo de Atos 9, 20 para Atos 9, 22 são 3 anos, e nesse tempo Saulo esteve na Arábia. E diz a Bíblia que quando o Senhor lhe apareceu, ele não partiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus a revelação do seu evangelho. E depois ele voltou a Damasco, e 3 anos depois ele então vai a Jerusalém. Notem isso. O que ele ficou fazendo nesses 3 anos na Arábia? Um seminário intensivo com Jesus. Ele recebe a revelação direto de Jesus. É por isso que Paulo é chamado de o teólogo do mistério. Nesse tempo ele vai reler o Antigo Testamento e perceber que aquele Jesus que ele perseguira de fato era o Messias. Convencido desta verdade, ele retorna a Damasco depois de 3 anos na Arábia, e agora em Atos 9, 22 diz que ele confunde os judeus, porque agora ele demonstra que este Jesus de fato é o Messias, é o Cristo. O que lhe acontece? Ele é perseguido e ele tem que fugir de Damasco, num cesto muralha abaixo. Aí ele pensa: agora eu vou para Jerusalém, lá está a igreja mãe, lá estão os apóstolos, lá eu conheço cada metro quadrado da cidade, lá eu fui criado aos pés de Gamaliel, lá eu persegui a igreja de Deus, lá eu vou ser um homem estratégico de Deus para ganhar aquela cidade. Talvez ele pudesse pensar mais: eu sou o único homem competente para liderar a causa cristã nessa cidade. Os outros apóstolos, todos eram da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que era um apóstata e já estava morto. Os outros não apenas eram da Galileia, mas eles eram homens incultos, que não tinham capacidade, no entendimento de muitos, de enfrentar o sinédrio, os sacerdotes e os escribas e os fariseus, homens tão versados nas escrituras e homens tão cheios de cultura intelectual. Diz a escritura em Atos 9, versículo 26, que quando ele chega em Jerusalém, todos os discípulos, não alguns dos discípulos, todos os discípulos não acreditaram nele. Todos pensaram que ele estava blefando, todos pensaram que ele estava sabotando o cristianismo. Ninguém lhe deu boas-vindas na igreja de Jerusalém.
Foi o primeiro golpe no orgulho dele. Mas por intervenção de Barnabé, versículo